Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar acerca do livro O que é Poder, do filósofo francês Gérard Lebrun. A segunda parte se chama O Leviatã contra a Cidade Antiga. Qual é o objetivo desse capítulo? O objetivo é explicar como se deu o surgimento do Estado moderno e quais são as suas diferenças em relação àquilo que o Lebrun chama de Cidade Antiga. Ou seja, ele está se referindo aqui principalmente ao período da Antiguidade Clássica, ao período de Atenas, de maneira bem específica. Então, num primeiro momento, o que ele vai dizer? Ele vai falar que há uma clara transição por volta do século XVI entre aquele que era o modelo político da cidade antiga e aquele que é o modelo político do Estado que está ali começando a surgir, que é o Estado moderno, no caso, na sua primeira vertente, que é o Estado absolutista. Então, nesse sentido, o Lebrun vai destacar duas características que comprovariam essa distinção ou essa diferença entre a cidade antiga e o Estado naquele momento. A primeira delas diz respeito ao fato de que lá naquela cidade antiga existia uma certa igualdade entre os homens. Ou seja, é aquela noção que se tem de que na democracia grega antiga todos os homens livres eram iguais entre si. Ou seja, todos tinham a mesma possibilidade de participar do processo de criação de leis lá naquele momento, não havendo, portanto, o exercício do poder de um homem livre sobre o outro homem livre. Ele afirma ainda que esse exercício do poder de uma pessoa sobre outra ocorria na cidade antiga apenas no âmbito da sua vida particular. A segunda diferença que ele aponta é o fato de que a cidade antiga, ou no período da cidade antiga, no período de Atenas antigo, para ele o Estado atuava apenas na esfera pública. Ou seja, as relações particulares, a vida particular do indivíduo era definido como ele bem entendesse. Enquanto que a partir do momento em que surgiu o Estado moderno, já há uma ruptura nesse modelo e o Estado passa a regular, então, não apenas as questões públicas ou coletivas que diziam respeito a todos, mas também começa a interferir ou intervir na vida privada dos cidadãos, passando a regular aquilo que, em princípio, diria respeito à vida privada de cada indivíduo. E ele afirma ainda que isso foi necessário para que se pudesse efetivamente, então, criar a própria ideia de corpo político como um todo. Ou seja, o Estado passa a regulamentar a vida privada, a vida pública, e o objetivo disso é fazer com que surja uma unidade que seria a própria sociedade. Essas duas características são importantes porque elas vão dar origem àquilo que o Lebrun chama de despolitização do homem ou despolitização do cidadão. E basicamente o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para ele, agora no Estado moderno, o homem não tem mais como objetivo buscar o bem comum. Ou seja, a atuação do ser humano, a atuação do indivíduo na esfera pública não é mais uma atuação que tem como objetivo o ato de pensar a coletividade. Ou seja, ele até identifica, ele fala no texto dele, que agora o homem está inserido na sociedade e que o homem começa então a buscar na sociedade ou na esfera social, não mais na esfera política, a satisfação dos seus desejos ou a satisfação das suas vontades. E é interessante destacar que para ele essa participação nessa esfera pública ou nessa esfera social, melhor dizendo, não tem mais o objetivo da satisfação do bem comum. Ou seja, o indivíduo ele continua vivendo em sociedade, ele continua vivendo e tendo contato com outros que lhe são semelhantes, mas esse contato com outros não é mais para a busca daquilo que seria o bem comum, e sim para a busca da satisfação dos seus próprios desejos individuais. Por isso que ele vai dizer que essa transição da cidade antiga para o Estado moderno gera essa despolitização, ou seja, ele parte do princípio de que lá atrás, em Atenas ou na antiguidade, né, o homem, no caso, tinha como objetivo a busca do bem comum, ou ao menos a busca de coisas que fossem coletivas, ou que fossem válidas ou necessárias para todos ali naquela coletividade. Enquanto que agora não.
Agora, essas relações de um indivíduo com o outro, elas são muito mais para satisfazer a vontade individual, os desejos individuais de cada um, e, nesse sentido, então, os homens teriam deixado de se preocupar com a coisa pública, ou seja, com a própria coletividade. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que a transição da cidade antiga para o Estado moderno gera cada vez mais uma individualização, né? Ou seja, os indivíduos começam a olhar apenas para si próprios, né? Ou seja, para aquilo que diz respeito a eles mesmos ou à sua família, né? Não mais olhar para aquilo que diz respeito à coletividade como um todo. Tanto que ele vai afirmar que a comunidade moderna ou o Estado moderno, né, e a sociedade moderna é aquele momento em que os homens não estão mais juntos para, em conjunto, realizarem os afazeres que trazem benefícios para o todo, mas sim como um grupo de homens que, por estarem ocupados demais com os seus próprios afazeres pessoais, não mais irão participar da instância política, mas sim vão esperar ser protegidos por essa instância política. É nesse sentido, então, que o Lebrun vai se utilizar principalmente das ideias do Hobbes para explicar o surgimento do Estado moderno. Ou seja, ele vai dizer que os seres humanos, em determinado momento, resolveram abrir mão dos seus direitos naturais em benefício do soberano, no caso, ou seja, do próprio Estado. Por quê? Como eu falei agora, porque esses indivíduos estão ocupados demais buscando benefícios para si mesmos, e esses indivíduos, então, não teriam mais o interesse em participar da coisa pública, em participar em ações que visem ao bem comum. Ou seja, eles preferem ser protegidos, e não apenas preferem, mas eles precisam ser protegidos por essa instância política, que é o Estado, que nas palavras do Hobbes é o Leviatã. Eles precisam, então, os indivíduos, eles precisam ser protegidos pelo Estado, para que eles possam, então, ter a garantia da segurança necessária para satisfazerem as suas vontades, ou seja, para poder correr atrás daquilo que eles consideram que é melhor para si mesmos, em vez de se preocupar com a esfera pública, com a esfera coletiva. O Lebrun continua, então, e fala a respeito do fato de que o pensamento do Hobbes não pode ser entendido como um absolutismo completo. E ele dá duas explicações pelas quais ele defende essa ideia. No primeiro caso, ele diz que o estado do Hobbes não é tão absolutista quanto parece à primeira vista, porque esse estado não pode fazer tudo o que ele bem entender. Ou seja, é aquela ideia de que o estado é absolutista, mas pode ser absolutista enquanto estiver satisfazendo a vontade dos súditos. Enquanto ele estiver, em outras palavras, cumprindo as suas funções ou cumprindo as funções para as quais ele, Estado, foi criado pelos próprios cidadãos. E a segunda é vinculada aqui um pouco a uma espécie de legitimidade que esse Estado absolutista teria. O que eu quero dizer com isso? Como é o próprio indivíduo que cria o Estado absolutista, então o indivíduo tem consciência disso. Né? Ou seja, a gente precisa se lembrar de que o Hobbes parte do princípio de que os seres humanos são seres racionais e, portanto, eles fazem isso, ou seja, essa criação do Estado com a transferência dos seus direitos naturais para o Estado de maneira racional. Né? Ou seja, os homens considerariam que isso é racional. Né? Para evitar aquela situação do estado de natureza, o mais racional, então, seria concentrar toda a força física, a força coercitiva nas mãos do soberano, nas mãos do Estado, para que esse Estado, então, pudesse manter a ordem. E, considerando-se, então, a racionalidade dessa ideia, o Lebrun afirma que existe uma espécie de cumplicidade entre o soberano e o súdito, o que faria, então, com que esse Estado não fosse completamente absolutista. Né? Ou seja, seriam essas duas características que fariam com que esse Estado, então, criado pelo Hobbes, efetivamente fosse um Estado que, eu diria, realiza aquilo que o indivíduo quer ver realizado. Ou seja, em primeiro lugar, a garantia da segurança e, em segundo lugar, essa garantia da segurança com base em uma legitimidade ou em uma aceitação por parte do súdito em relação às ações que o Estado venha a desenvolver futuramente. Tanto é esse o entendimento do Lebrun, que logo em seguida ele fala acerca do despotismo esclarecido.
Ou seja, ele afirma que nem todos os soberanos serão déspotas ou seriam absolutistas, porque vai existir aqueles soberanos que vão agir de acordo com a vontade popular. E esses soberanos vão fazer isso com base na ideia da lei. Ou seja, aqui ele retoma a ideia da força, a ideia do poder que foi apresentado na primeira parte, quando ele diz que o soberano, ou seja, o Estado, nessa visão do Hobbes, vai exercer as suas funções, não com base na vontade própria do soberano, mas com base naquilo que está na lei. E aí é a lei que dá ao Estado a possibilidade dele, Estado, se utilizar da força, se for necessário, para atingir os seus objetivos. É claro que o Lebrun aqui não entra no mérito da ideia, que é muito clara, qual seja a de que, se é o soberano que cria a lei, ele pode alterar essa lei a qualquer momento. Né? Mas ele não entra nesse mérito, ele prefere ir pelo outro lado, como eu falei, que é a ideia do déspota esclarecido. Ou seja, se surgisse um governante que fosse absolutista, ou seja, que ele mandasse como ele bem entendesse, mas ele fizesse isso em benefício do povo, então isso seria positivo para esse próprio povo. Além disso, é necessário também ter em mente aqui uma coisa que o Lebrun não afirma explicitamente, mas também deixa subentendido no seu texto, que é a ideia hobbesiana de que, se surgisse um governante que não estivesse exercendo as funções, né, fazendo com que o Estado faça aquilo que lhe é exigido, que lhe é necessário, então que esses governados, os cidadãos, poderiam remover aquele governante. Né? Aquela ideia do Hobbes de retorno ao estado de natureza, caso o governante, caso o soberano, não faça aquilo para que ele foi criado, que basicamente é garantir a segurança física desses próprios indivíduos. Ou seja, eu e mais os outros que moramos ali naquela determinada localidade, nós criamos o Estado e transferimos os nossos direitos para o Estado. Mas fazemos isso com base na nossa razão, esperando que o Estado nos garanta a segurança. Então, enquanto o Estado garantir a segurança, nós manteremos esses direitos nas mãos do Estado. Mas se o Estado não mais garantir a segurança, então a gente retoma esses direitos naturais, até mesmo porque o Estado não está fazendo aquilo para que ele foi criado. E um último ponto a destacar ainda nessa segunda parte do livro é que ele diz então que só vai existir Estado pelo exercício do poder político. Ou seja, não se pode pressupor a existência da sociedade sem a existência da própria soberania do Estado.